Boa noite a todos. Os nossos votos costumeiros de muita paz e o nosso abraço fraterno. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dedicar 2 capítulos inteiros acerca da prece. E lógico que para nós, especialmente, isso não nos passa de uma forma despercebida, porque ele dedicaria, então, 2 capítulos a algo se não fosse muito importante, né? Então, no capítulo 27º, ele traz, o capítulo abre com a menção de uma fala do Cristo, onde Jesus diz, pedi e obtereis. E nessa colocação de Jesus, ele não está colocando isso em forma de uma alternativa, mas ele está fazendo de forma afirmativa, certo? Ele está dizendo, pedi e obtereis. E assim Kardec vai abrir esse capítulo, dedicando ele inteiramente a falar sobre a prece. E na sequência, nós vamos ter, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, uma coletânea de preces, para as mais variadas situações das nossas vidas. Mas Kardec, então, vai trazer alguns apontamentos que nós elencamos hoje, para que nós possamos refletir juntos acerca do que seria a prece e de como nós podemos utilizar esse recurso nas nossas vidas. Então Kardec vai trazer essa nota. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Ou seja, ele está dizendo que o nosso despertar em toda manhã não deveria ser para olhar o WhatsApp, não deveria ser para consultar o Facebook, nem para fazer qualquer outra coisa a não ser iniciar o dia com uma prece. E ele fala, ele vai colocar isso como um dever primordial. Então ele está falando que devia ser a nossa ação primeira para iniciar o nosso dia. Então aí nós já vemos a tamanha importância, o impacto que a prece tem para um dia que começa. E como esse dia pode começar de uma forma totalmente diferente com essa orientação. Então Kardec vai dizer também, quase todos vós orais. Então ele está dizendo que não é a maioria, que uma parcela das pessoas, quase todas as pessoas oram. E ele completa. Mas, quão poucos são os que sabem orar. Então ele fala que uma parcela ora e que dessa parcela poucos sabem formular, fazer e dirigir essa oração, ou seja, essa prece. E fica um questionamento para nós até, né? Se hoje nós já temos esse hábito, será que nós já temos isso como hábito rotineiro das nossas vidas? Será que nós já herdamos isso como uma herança familiar? Será que alguém da nossa parentela tomou desse cuidado precioso, nos ensinando a oração desde pequenos? Quem recebeu essa prática, levante a mão, por favor, só por uma curiosidade. Se você foi ensinado a fazer oração desde pequenininho, todos os dias, essa prática de oração, ela era para dormir, por exemplo? Na hora da refeição, todo dia, tinha oração na sua casa? Então, isso a gente vê que não é ainda uma prática muito comum. Mas comum é que a maioria levantou, que nós recebemos isso de alguém nesse curso dessa existência. Mas, enfim, como Kardec classifica a prece? Vejamos só que essa classificação não é da personalidade de Allan Kardec. Então, essa nota, essa definição acerca da prece, ela é recebida por espíritos de alta hierarquia, de espíritos muito superiores. Então, eles falam, Kardec vai dizer que a prece, ele vai dar agora uma definição. É uma invocação. A prece é uma invocação. O que é uma invocação? Todo
prefixo, toda palavra que é precedida pelo in e pelo em, significa que a direção é para onde? In, para dentro. Então, a prece é uma invocação. Então, ele está dizendo que a prece é um movimento interno. E a palavra vocação significa voz do coração. Olha que coisa bonita quando a gente para aprofundar o sentido. Porque às vezes nós nos prendemos à letra e a gente não busca o contexto, a contextualização da palavra. Porque as palavras são muito vivas, as palavras falam com a gente. As palavras podem mudar as nossas vidas. Então, o que é a prece? A prece é um movimento interno, o qual vai nos fazer entrar em contato com a voz da nossa alma ou a voz do nosso coração. Então, é uma definição muito profunda daquilo que a gente tem como definições muitas vezes rasas a respeito do que é a prece, do que é uma oração. Então é um movimento primeiro dentro de mim, para eu acessar esse espaço interno, e nós não estamos falando aqui do músculo cardíaco do coração, mas nós estamos fazendo uma menção a um espaço, a uma dimensão íntima, onde o Cristo vai falar dela muitas vezes ao longo dos seus ensinamentos, quando ele vai dizer que aonde está o teu coração está o teu maior tesouro. Ele vai dizer também que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso é muito sério. É muito sério. Como ele vai dizer também que o coração é um tabernáculo. Então, para esse nicho hebraico, judaico, o tabernáculo é o lugar da oração, é o lugar da prática religiosa. Então ele está dizendo que o nosso coração é o lugar da nossa prática espiritual. Então, segundo Allan Kardec, a prece é uma invocação. E ele segue. Por intermédio dela, dessa invocação, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Geralmente, a quem nós dirigimos as nossas orações? Geralmente, a Deus. Né? Então, ele diz que na prece, o veículo da prece, o veículo pelo qual essa prece ela vai ser realmente um processo ativo é o nosso pensamento. Mas quantas vezes nós começamos a formular uma oração e não terminamos? Quantas vezes nós começamos a fazer um petitório e já passa outra coisa na cabeça, já vem a conta para pagar, o barulho lá da rua, e a prece não se conclui, porque não há ordem, não há começo, não há meio e não há fim nessa oração. Mas fato é que ao iniciar a formulação dessa invocação ou dessa prece, o pensamento vai fazer com que eu me ligue a este o qual eu estou estabelecendo um contato. Pode ser Deus, pode ser Jesus, pode ser, às vezes a gente tem afinidade com o santo de outras crenças, outras pessoas vão formular essas orações de outras maneiras. E todas são bem-vindas, e todas são acatadas, dependendo do quanto de sentimento, de coração, vai ter essa prece. Eu fico sempre pensando, imagina a lista de oração para Chico Xavier, para Bezerra de Menezes, né? Quantas vezes nós pedimos a esses abnegados benfeitores que nos atendam nas nossas necessidades. Como o nosso próprio anjo de guarda, esse espírito que foi incumbido de nos orientar durante essa encarnação. Nós também podemos dirigir orações a esse benfeitor. Mas, enfim, qual seria o objetivo ou o objeto da prece? Geralmente nós oramos para... Eu já dei a resposta. Nós oramos para... Geralmente o que a gente faz quando formula uma prece?
Pede, né, gente? Pede, a gente pede. Mas o petitório, nós podemos relacionar também com uma necessidade. A gente sempre pede daquilo que nós não temos, certo? A gente sempre vai pedir algo que a gente não tem. Mas será que a gente não tem mesmo? Mas se voltando à abertura do capítulo 27 do Evangelho, que é pedir e obtereis, Jesus está fazendo uma afirmação, certo? Está dizendo, tudo que nós pedirmos, nós vamos ser atendidos. É verdade isso? De um ponto de vista bem linear, é verdade? Tudo que nós pedimos, nós recebemos? Sim. Vocês têm dúvida? Vejam só como a vida é matemática. Vamos usar um exemplo bem simples. Você está com uma criança de 5 anos na sua cozinha e essa criança olha para você e diz assim, mãe, eu quero fritar alguma coisa ou mexer com água quente. O que você vai dizer? Não, mas... Qual seria a orientação para uma situação onde a gente se depara com alguém que está numa idade que não tem condições de vivenciar aquela experiência? A gente diz, não agora. Mas quando essa criança crescer e tiver lá os seus 12 anos, ele já não tem condição de esquentar uma água. Não é uma questão de tempo? Por que nós não somos atendidos muitas vezes nas nossas rogativas? Porque nós somos pequenos. Nós somos como crianças aí. Porque às vezes, não que a gente não é atendido, a gente é sempre atendido. Na verdade, quando Deus não nos confere algo do nosso desejo pessoal, Ele está, na verdade, atendendo esse pedido de um outro jeito. Ele não está negando de tudo e de todo. Ele está apenas dizendo para nós, aguarde o seu tempo. Porque às vezes nós ficamos muito presos nessa linearidade da vida, nessa cronologia, nesse tempo do relógio. Às vezes a gente parece uma criança mimada, querendo as coisas na nossa hora, sem sequer se perguntar se realmente a gente está pronto para receber aquilo que eu estou pedindo. E às vezes nós podemos fazer um estrago. E eu sempre brinco com a história do Harry Potter nessa hora, porque vocês imaginem o que a gente faria com uma varinha de Harry Potter na mão. Nós somos muito poderosos, porque Jesus disse que nós somos deuses. Imagine se a gente tivesse a capacidade de fulminar alguém com o pensamento. Já tinham desaparecido dezenas de pessoas da nossa vida. Se o outro que não está fazendo uma coisa que a gente gosta, o que a gente não faria com o poder do pensamento. Compreendem? Que tudo tem uma hora muito certa. Que esse pedido será atendido. Mas no momento em que nós tivermos maturidade para saber como lidar com tanto poder que existe já dentro de nós. Então Kardec diz, numa ordem muito lógica, ele fala, qual é o objetivo da prece? Pedir ele coloca primeiro. Com certeza ele não errou. Porque a coisa que a gente mais faz é pedir. E isso muitas vezes nos coloca numa situação que eu sempre falo meio miserável, né? Porque aquele que pede, eu não falo de uma miséria material só. Porque às vezes nós nos sentimos muito empobrecidos do ponto de vista íntimo. A gente pede para o outro, pede carinho, pede atenção, pede, mas onde está a minha condição de dar? Aonde está a minha condição de dispor, de ofertar ao outro? Então, Allan Kardec fala que nós pedimos. Mas é um objetivo e é um objeto que nós podemos considerar na prece? Sem dúvida. A prece também é um momento para pedir, mas depois nós vamos saber pedir como e pedir o quê. Aí é que está a grande sacada da prece, o grande entendimento dessa prece. E ele fala que a segunda situação da prece é agradecer. Nós fazemos prece para externalizar a nossa gratidão. E é muito importante que a nossa prece tenha esse aspecto de ser grato.
Porque se nós pensarmos, por exemplo, hoje, nesse dia frio, você chega em casa e vai tomar um banho de água quente. Isso já é uma coisa maravilhosa para se agradecer. Ter roupas quentes, ter água potável, ter alimento, ter um trabalho, ter nascido, estar reencarnado, ter o sol, ter o ar, ter a natureza. Tem tantas, milhares e milhares. Quando a gente se coloca à mesa, será que a gente lembra diante de uma, pode ser da mais singela, a mais complexa refeição? Será que eu lembro de agradecer? Quantas mãos laboraram para que aquele arroz chegasse no seu prato? A gente para pensar nisso. Então, os motivos de agradecer, eles são infinitos. Só que às vezes a gente relaciona isso com as coisas grandes da vida. Ah, me curei de uma doença, resolvi um problema financeiro, resolvi uma questão de ordem afetiva. Mas é importante que a gente externalize essa gratidão muito dia. Há pouco eu falava para a Kika, quando nós vamos entrando num fluxo na vida, de uma verdadeira reforma íntima, as coisas, elas acontecem de uma forma tão mais tranquila, e a gente chama isso de coincidência. Isso é uma coincidência. Mas é tudo muito correto dentro das leis divinas. Se eu faço a minha parte, lógico que eu vou abrir novos espaços de gratidão, e cada vez mais grato, e cada vez mais coisas acontecem no sentido de me levarem a realizar aquilo a que eu vim fazer nessa existência. E por fim, Kardec vai dizer, então nós fizemos, a oração tem como objeto, objetivo, o pedido, a gratidão. E uma expressão que Kardec diz que é a glorificação. Isso é uma expressão, eu diria, tão alta da prece, tão alto isso. Porque a glorificação é a gente perceber a majestade de Deus em tudo. Absolutamente tudo. Então é nesse momento que é acima da gratidão, glorificar é ir numa nota acima do agradecer, porque é aquele momento em que a gente ora e que naturalmente vão deslizar pelas faces lágrimas. Não é de tristeza. E não é de euforia. Não é isso. É de um sentimento diferente. Então, quando eu glorifico, é como se eu sentisse Deus em mim. Eu diria que essas preces são raras, mas possíveis. Qualquer um de nós pode ter essa experiência de êxtase, essa experiência de presença de Deus. E nos momentos mais incríveis e fortuitos e singelos da vida. Porque para orar, nós não precisamos de um lugar especial. Para orar, nós não precisamos ter um objeto de adoração. Pode ser a qualquer momento. Nós lembramos que o ato primordial de cada dia deve ser abrir os olhos e estabelecer um WhatsApp com Deus. Orar. Abrir esse Wi-Fi e conectar direto com Ele e já começar o dia, muitas vezes só dizendo, muito obrigada, meu Deus, por eu despertar nesse corpo. Isso muda um dia inteiro. Abrir os olhos, de repente, vai fazer a tua higiene, senta na tua cama, ou senta numa cadeira, ou enfim, desperta, senta na tua cama e começa o dia numa outra frequência. Começa o dia com outro olhar. Começa o dia com uma outra escuta. E Kardec vai seguir falando um pouquinho mais. O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feito. Então isso desmistifica tudo. Porque vejam só, aqui nós estamos numa estrutura de um centro espírita. Mas a natureza toda é um lugar divino. Eu tenho que tornar divino
todos os atos da vida. Eu tenho que trazer para o meu cotidiano essa espiritualidade. Né? Às vezes nós achamos que estamos desconectados de Deus, mas Deus está o tempo todo conectado com a gente. Às vezes é a nossa frequência que oscila, mas Ele está sempre ali. Então, às vezes é um segundo de silêncio que eu faço, às vezes uma respiração profunda ajuda, e eu mudo essa frequência mental. Eu entro em sintonia com essa harmonia da vida, que já está aí, acessível para todos nós, sem exceção. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração, novamente, a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Então, Allan Kardec está falando agora da reunião desses corações, de grupos de pessoas que se unem com o mesmo objetivo. Então, a Roseli leu para nós uma mensagem do Evangelho sobre a eficácia da prece, certo? Quantos de nós ficamos 100% prestando atenção? E na hora do Pai Nosso? A gente fez o Pai Nosso. Pode ser feito mentalmente, pode ser verbalmente, mas será que a gente realmente prestou atenção? Será que o coração estava presente em cada ordem de palavra e frase? Porque é isso que ele fala. Não adianta a gente ter 100 pessoas reunidas, sendo que essas 100 estão extremamente sem relação com o objeto da prece. Mas Jesus diz, 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali. Que significa estar em sintonia, o como. Se eu não estou em sintonia, Jesus pode se materializar aqui, ele não faz nada. Porque isso depende de mim. Nós esperamos sempre um milagre de fora para dentro. E esquecemos de fazer a nossa parte. Isso não é matemática, né? Porque isso não vai dar 1 mais 1 igual a 2. Então, enquanto eu não me empodero dessa capacidade, enquanto eu não assumo isso na minha vida, as coisas não vão acontecer. Realmente não acontecem. Mas nós podemos utilizar da prece como um recurso de auxílio. Kardec segue na sua linha de raciocínio. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Veja que tem que ter uma lógica, mas não depende das palavras, do grau de dificuldade. Depende sempre da sinceridade que eu coloque nisso. Às vezes é muito mais eficaz e eficiente eu falar muito obrigado, meu Deus, do que elaborar uma quantidade de palavras. Mas às vezes, uma quantidade de palavras poeticamente arranjada tem um efeito também muito intenso. Ora, a palavra que não é entendida não pode despertar ideia nenhuma, certo? É como eu falar para vocês agora, maçã verde. Não vem a maçã verde na tela da mente? Vem uma maçã verde na tela da mente. Então é isso que ele está dizendo aqui, que a ideia, ela tem que ser clara e ela tem que despertar algo nessa mente e nesse coração que ora, para realmente ser eficiente. Mas muitas pessoas, vejam que a gente vai, muitas vezes, cair em situações de condicionamento. A gente ora por quê? Muitas vezes por dever, por obediência, por temor a Deus, para quitar uma promessa. Eu vou fazer uma oração, mas essa oração está implicitada um pedido. Então eu vou continuar rezando todo dia, desde que... Uma prece assim vai ser eficiente? Não vai ser. Uma prece por temor a Deus vai ser eficiente? Ou por pura obrigação? Não. Isso mostra que a gente não compreendeu o sentido profundo da prece na nossa vida. Outros usando a repetição sem consciência. Pai Nosso a gente reza com o pé nas costas, como dizem, né? Ave Maria também. Mas
vai ter um efeito? Orar sem atenção? Não tem. Não tem mesmo. Porque é um ato só maquinal. Tudo o que passa a ter uma tônica mais profunda é tudo aquilo que eu coloco toda a minha atenção. E eu particularmente sempre falo que a gente coloca atenção naquilo que a gente acha importante. E novamente, o importar significa trazer para dentro. Tudo que eu importo significa que já está dentro de mim. E o que pedimos geralmente na oração? Vamos ser bem sinceros, né? O que a gente pede? A gente pede para abreviar as provas, né? Senhor, que o Senhor tire esse vizinho da minha vida, que mande esse parente difícil, que ele seja, sei lá, removido para um trabalho para outro estado. Que essa dificuldade acabe agora. Mas a gente pede isso. Mas pede porque nós somos como aquela criança de 5 anos. Porque às vezes a gente não compreendeu profundamente o mecanismo da vida. Então a gente geralmente pede que as provas sejam abreviadas. Que a gente tenha muitas alegrias na vida. Mesmo às vezes não sendo merecedor delas. A gente pede coisas que às vezes a gente não merece. E a gente fica bravo, a gente tem a petulância de ficar bravo com Deus. Porque Ele não está atendendo ao nosso desejo. É a criança de 5 anos batendo o pé na cozinha e brigando com a mãe. Eu quero esquentar água. Ou eu quero esquentar o leite. Nós nos comportamos assim diante daquilo que Deus não nos atende. Porque nós somos ainda essas crianças muito mimadas. Nós pedimos riquezas. Pedimos coisas para Deus. A gente pede coisas. Está errado pedir as coisas? Está errado fazer os pedidos? É que a gente não formulou. Há uma nota que já saiu muitas vezes que o importante não é a pergunta, o importante é eu saber fazer, o importante não é a resposta, o importante é eu saber fazer pergunta. O que é o Livro dos Espíritos? É um conjunto de perguntas. E por que elas foram bem respondidas? Porque Allan Kardec foi exímio nas suas perguntas. Uma boa pergunta vai ter uma excelente pergunta, vai ter uma excelente resposta. E as preces não deixam de ser questionamentos também. Se eu não tenho a resposta adequada, eu tenho que pensar sobre como eu tenho feito essa prece. Podemos pedir sim. O que Allan Kardec orienta? O que a gente tem que pedir? A nossa melhoria íntima. E geralmente a gente pede o quê? Que o outro seja mais paciente comigo. Olha que prece maravilhosa, Senhor, que eu seja paciente com aquele parente difícil. Olha que poder de oração. Que eu tenha paciência para suportar essa fase difícil, que não vai durar para sempre. Olha que força que tem essa oração. Senhor, que eu adquira os bens preciosos da vida. A paciência, a resignação, a fé, o amor próprio, a coragem. Isso são bens. Porque se nós vamos colecionando nesse par e passo desse tempo eterno, todo mais será dado por acréscimo. Jesus fez essa promessa. Tudo que a gente precisa já está aqui. Por que eu não estou alcançando o que eu preciso? É um problema de ótica. Não tem nada a ver com as leis divinas, porque elas estão perfeitas. Eu só não enxergo, eu só não estou sintonizando, porque alguma coisa não mudou dentro de mim. Isso é fato. A partir do... Eu acredito que todos já tivemos essa experiência. E muitas histórias do Oriente vão falar que a gente busca um tesouro distante, mas na verdade o tesouro estava ali ao lado, ou a gente dormindo sobre ele. E às vezes nós fazemos longos caminhos
sem nos darmos conta, mas chega um dia que a gente desperta e é aquele momento em que a gente diz, nossa, aquilo estava ali o tempo todo, eu não vi. Às vezes a gente descobre isso quando desencarna. Mas por que não descobrir isso enquanto está aqui e agora? Muito obrigada, porque ela acordou todo mundo que estava dormindo. Obrigada, irmã. Olha, muito obrigada, é uma prece já, hein? Então a gente pode pedir para que desperte mais em nossos corações a capacidade de perdão. Olha que prece maravilhosa, pedir a Deus que Ele nos auxilie a despertar dentro de nós a capacidade de perdoar. Isso é uma prece muito intensa. E no cômputo da gratidão, tudo o que eu lembrar de agradecer. Então, em nossa casa, nós temos um hábito para fazer uma oração sempre conjunta. A hora do almoço é uma hora em que todos nós estamos juntos e oramos. E agradecemos. Agradecemos por outras coisas, às vezes formulamos um pedido, se alguém da família tem uma necessidade, ou se naquela hora lembramos de um colega, um amigo que precisa de algo. Então é um momento que a gente se reúne. E como eu tive filhas pequenas, duas já maiores e a pequena ainda em casa, sempre, nunca dormi sem fazer uma oração. Isso muda a atmosfera de um lar. E isso é algo tão poderoso e tão simples que a gente não faz. E perde a oportunidade de criar esse hábito, de desenvolver essa ferramenta que é a prece, e nós acabamos não tendo outros ganhos, porque a gente acha isso não muito importante. Orar por alguém, interceder, nós podemos fazer isso na prece? Sim. Podemos orar pelo país, pelos presídios, por um amigo, por um parente, para qualquer coisa, para qualquer situação, nós podemos interceder por algo ou alguém. Então a prece tem muitas expressões. E é tão assertivo quando Jesus diz, pedi e obtereis. Peça, faça, porque no momento devido você vai ter daquilo que você está pedindo. E se não está, perceba que não mudou ainda. Perceba que falta transformar para que isso se apresente, porque está tudo aqui. Não tem nada lá, está aqui. E qual seria, portanto, o maior objetivo da prece? Qual seria o maior de todos? O que os espíritos benfeitores nos dizem a esse respeito? O maior de todos é, vou ler literalmente, elevar nossa alma à luz. Tem coisa maior do que isso? Não existe nada. Nada. Porque quando nós conseguimos crescer em graça, em bem, em amor, nesse vórtice da nossa ascensão espiritual, para onde nós vamos, se não em direção a Deus? E não é só uma direção, porque fazendo esse movimento dá a impressão que é uma coisa para fora. Mas esse vórtice também ele acontece de forma interna. Então esse é o maior objetivo. Porque se nós estamos bem relacionados e nos reconhecendo como filhos de Deus, e Deus habita em nós, a vida fica muito mais fácil. Com tudo que ela possa apresentar ao longo do caminho. Tudo. Você pode pensar, qual seria o pior drama na minha vida hoje? Mesmo com isso, com Deus, a gente pode passar por tudo. Sem Deus, a menor adversidade se torna uma coisa tão grande que pode desequilibrar uma vida inteira. Sem Deus, uma perda pequenininha pode levar um sujeito ao suicídio.
com Deus, as provas podem ser as mais difíceis, mas há uma serenidade íntima, há uma calma, há uma força interna, como um chamado, que tudo passa. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos. Achei muito importante mencionar essa fala de Kardec. De todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios. Não, Deus não se detém numa fórmula. Porque o que importa realmente é que essa fala, essa prece, ela venha da nossa intimidade mais pura. Segundo Paulo, a condição essencial da prece é que ela seja inteligível e que ela possa gerar sentimentos. A prece é a expressão mais alta de comunhão das almas. Leon Denis diz que a prece é o ato mais importante e é a aspiração ardente do ser humano. Tanto é que, quando nós vamos lendo essas bibliografias, especialmente aquelas narradas por André Luiz, o que faz realmente uma alma se redimir é quando ela... Vocês lembram do filme ou do livro Nosso Lar? Qual é o momento onde André Luiz é socorrido? Quando ele formula uma oração. Então, às vezes, a gente está num arroxo na vida, sabe? Ou não? Ou ninguém passou por algum aperto? Seria só eu, que eu já passei por vários. Mas é naquele momento em que a gente está quase num estado alterado de consciência, de tanto sofrer, que a gente lembra Deus. E é nessa hora que a vida dá um salto. Mas será que a gente precisa chegar sempre nesse ponto extremo? Não. O caminho pode ser mais leve. O caminho pode ser mais brando. O caminho pode ser mais poético, mais fluido, pode ser sim. Porque a doutrina espírita não é favorável ao sofrimento. Leon Denis vai dizer que uma potência da alma é a dor. Mas tem outras alternativas. A dor é uma potência. O sofrimento não. Às vezes nós transformamos as nossas dores em grandes sofrimentos, porque falta essa compreensão, falta essa percepção, falta às vezes o estudo também, o contato com as leis. Porque nesse contato, desses saberes, a nossa vida muda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos nas mãos, na vida, uma ferramenta maravilhosa. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma coletânea de preces maravilhosas ditadas pelos espíritos superiores. Se eu tenho dificuldade em formular algo, leiam esse capítulo. E na introdução de cada prece, Allan Kardec, sob a tutela dos maiores, vai trazer notas inspiradoras. Esse capítulo é maravilhoso, porque muda a forma como a gente compreende e formula as orações. E para que a gente possa concluir esse momento dessa noite, no livro O Grande Enigma de Leon Denis, que nós gostamos muito, ele traz uma fala muito poética sobre a prece que nós pedimos permissão para ler pontualmente. De pé sobre a terra, meu sustentáculo, minha nutriz e minha mãe, elevo os meus olhares para o infinito. Sinto-me envolvido na imensa comunhão da vida. Os eflúvios da alma universal me penetram e fazem vibrar o meu pensamento e o meu coração. Forças poderosas me sustentam. Aviventam em mim a existência. Por toda parte, onde a minha vista se estende, por toda parte a que a minha inteligência se transporta, vejo, discirno, contemplo a grande harmonia
que rege os seres. E por vias diversas os faz rumar para um único e sublime fim. Por toda parte vejo irradiar a bondade, o amor, a justiça. Ó Deus, ó meu Pai, fonte de toda a sabedoria e de todo amor, Espírito Supremo, cujo nome é luz, eu te ofereço meus louvores e minhas aspirações, que elas subam a ti, qual um perfume de flores, qual sobem para o céu os odores inebriantes dos bosques. Ajuda-me, ajuda-me a avançar na senda sagrada do conhecimento, para uma compreensão mais ampla das tuas leis, a fim de que se desenvolva em mim mais simpatia, mais amor pela grande família humana, pois sei que pelo meu aperfeiçoamento moral, pela realização, pela aplicação ativa em torno de mim, em proveito de todos, da caridade e da bondade, aproximar-me-ei de ti, e merecerei conhecer-te melhor, comungar mais intimamente contigo na grande harmonia dos seres e das coisas. Ajuda-me, ajuda-me a desprender-me da vida material, a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa a obscuridade que me envolve, depõe em minha alma uma centelha desse fogo divino que aquece e abrasa os espíritos das esferas celestes, que tua doce luz, e com ela os sentimentos de concórdia e de paz se derramem sobre todos os seres. Muito obrigada.